Ah, não, Não. aqui só dá um barulhinho, só um sino. Vocês não escutam o sino, Traduz não? para nós aí, pessoal. Não, eu não falo inglês, não, só um sino. É da Secretaria da Educação, que a mulher fala em inglês lá. Cuidado, você está sendo gravado. Vamos lá, então hoje a gente começa a ver outros tópicos, né? A gente viu o elemento ativo, a bateria, a gente viu o elemento passivo, o resistor, e hoje nós vamos passar para o elemento passivo, capacitor. Você tem ideia do que é um capacitor? O capacitor é igual aquele De Volta para o Futuro, é aquele capacitor de fluxo? Não, né? Oi, Batista, eu não lembro, cara. Agora você me apertou de vez, né? Esse filme. Você Ele é foi. em forma de Y, assim, Você ó. foi Você voltou no 80. tempo mesmo, hein? Foi, exatamente, ele voltou 80 anos aí, se eu não me engano, né? Mas imagina o seguinte: quem pegou aí a câmera fotográfica, até que hoje melhorou muito essa velocidade, né? Então você consegue ali, esse delay, se tirar entre uma foto e outra, esse tempo melhorou muito. Mas quem pegou aquela câmera de filme, né? Você não poderia, inclusive, expor o filme, a luminosidade, senão você perdia todas as fotos. Quem é que conhece isso aí? É Batista, só nós dois. Eu conheço, que em casa tem um. Não, eu sou novinho, Em casa não tem lindo, um. né? Vocês lembram que... Ô, professor, você estava falando que era filme 35mm? Isso, garoto. Né? Tinha a ISO, sensibilidade ISO 100, ISO 200, ISO 400, né? Alguns tinham câmeras profissionais com tempo de exposição, filtro de luz e por aí vai. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que para você tirar uma foto e outra, o que tinha que acontecer? Você apertava, né? Você Rebobinar. acionava ali o obturador, principalmente se fosse de noite, você tinha que esperar um pouco. Você tinha que esperar um pouco para tirar a próxima foto, porque senão o flash não acendia. Vocês lembram desse detalhe? Você tirava uma foto, tinha que esperar, ela ficava carregando ali, porque ela tem exatamente um elemento chamado capacitor, e esse capacitor, o que ele faz? Ele acumulava uma certa energia, uma certa quantidade de energia, e a hora que você acionava o capacitor, essa energia era liberada de uma vez, ocasionando flash. Mas aí, o que teria que acontecer? Você acabou de tirar uma foto, você tinha que esperar um pouquinho esse capacitor carregar. Normalmente uma luzinha vermelha ali, né? Falando, opa, não bate ainda não, que você vai perder a foto, principalmente de noite, né? Principalmente de noite tinha essa característica. Então, o capacitor, ele tem, para algumas aplicações, ele absorve ali uma carga, de energia, tá? Ele absorve, ele acumula, e, claro, né, aí vai ter um dispositivo para liberar essa energia. Uma coisa muito interessante também sobre o capacitor, um professor amigo meu estava comentando o seguinte, né? Ele é espécie de um professor pardal, ele gosta muito de mexer com as coisas. Aí, não foi nem ele, foi um colega dele que tinha uma televisão antiga, que tinha mais de 40 anos, que ela estava parada. Olha só, estava encostada no canto lá, e o cara foi aventurar mexer nela, né? Ele tomou foi mexer lá, mexeu no capacitor dela e ele tomou como é que fala, um arranque, né? Graças a Deus que não tomou o choque em si. Por quê? Porque ela tinha 40 anos que estava parada, mas o capacitor tem essa característica, né? Então, a gente mexer em determinados aparelhos sem ter aí o devido conhecimento não é bacana. Por quê? Tem esse é um tipo de dispositivo que ele guarda energia, ele fica ali guardado. O cara vai tentar mexer e não conhece, não descarrega ele adequadamente, ele toma aquela carga ali. Ok? São duas histórias. O capacitor tem a mesma função que uma bobina, não é, pessoal? Qual bobina? Qual a bobina de carro, essas bobinas de carro? A bobina, ela não recebe energia. Mas a bobina ela tem um pouquinho de diferença, porque ela amplia, né? Ela amplia a tensão. Então, uma coisa é você armazenar energia para numa determinada hora. É claro que o capacitor essa energia ela pode ser aumentada, ok? Você tinha uma energia num patamar X, você aumenta ela
né, esse X aí ele pode ser aumentado, mas a questão da bobina, ela tem ainda uma elevação de energia através, como se fosse um transformador, né? Ok? Sim. Agora me recordo, Então, o capacitor, que tem capacitor de 50 e de 100, não tem? tem várias medidas, né? Espera que a gente vai ver os farad, né? A Sim. mensuração dele em si. Ok? Ô, professor, no Ô, caso aí também, o capacitor armazena o quê? Carga positiva e negativa? Como se fosse uma pilha mesmo? Isso, exatamente. Então, aqui é constituído por dois condutores isolados, com carga positiva e Pessoal, negativa, disposto em paralelos e separados por material isolante chamado de elétrico. Então, tem uma parte dele que é isolante, pode falar. Aquela ampola de raio-x também tem capacitor, tem, né? Cara, ou antes eu não sei. Mas tudo indica que Acho que sim. sim, viu? Mas eu não sei te falar realmente. Porque o que acontece ali, né? O raio-x, ele tem um dispositivo interno que eu esqueci o nome aqui. É o tubo de Coolidge. Ele tem o tubo de Coolidge. Aí tem o cator da anodo, negócio de tem carga positiva e negativa dele também. Tem, Pode ser que. tem. Eu não sei se tem algum dispositivo para armazenar energia, mas quando o tubo de Coolidge é ligado, ele emite elétrons a uma intensidade muito grande, e essa emissão, né, entre anodo e catodo de elétrons ali, faz com que partículas sejam geradas, tá? Mas realmente Ô, professor, tecnicamente o raio-x eu não sei. Oi? Acho que tem sim. aqui, deixa eu te perguntar, você tá falando aí de capacitor, esse negócio de televisão, com o amigo de um professor amigo seu tomou um choque, mas não era aquela televisão que você tinha que esperar ela aquecer, você teria que ter um monte de válvula lá para poder ligar, não, né? Se ligar e Éder, não esperar meia hora sei. para aparecer a imagem. Éder, eu não sei, eu não sei não. Eu sinceramente não sei qual que é o tipo de televisão. Só deve lembrar dessa televisão, né? Só deve lembrar, aquela de caixa de madeira. Se você ligar um pão para ela poder acender um monte de luzinha na parte de trás dela, pô. Provavelmente, Vi muito provavelmente ligar, é essa, pessoal. tá? Provavelmente essa aí. O Batista lembra, mas, Éder, eu não perguntei ele o modelo. Eu não perguntei ele o modelo, entendeu? Mas eu vou perguntar. Que maldade, né? Bacana. Então, ele é um dispositivo para armazenar energia, tá? E todo dispositivo eletrônico que precisar de fazer essa característica de armazenar energia, e o que acontece? Normalmente é porque, às vezes, a energia de partida de um determinado equipamento, ela precisa ser maior. Pensa, por exemplo, o motor. Né? Os motores, eles normalmente possuem capacitores. Por quê? Porque o arranque, a energia estática, se a gente for pensar em física, né? Vamos pensar na caixa. Você está com a caixa bem pesada ali, você precisa de empurrar ela. Não sei se vocês já perceberam isso. No início, a energia que você gasta para fazer ela movimentar é maior do que depois que ela já está, depois que você venceu, é chamado de atrito estático e atrito dinâmico. Então, essa energia para você empurrar ela inicial, ela é muito maior. Depois que ela começa a andar, não sei se vocês já perceberam isso, já a energia, você não precisa de fazer tanta força quanto você tinha que tirar ela da inércia. Perceberam isso já ou não? Ou não entenderam o que o professor falou? Ou não querem responder? Todos três. Então, façam isso. Né? Pega uma caixa de papelão, deixa ela bem pesada, empurrem. A energia inicial, que você tem que retirar ela da inércia para ela começar a se movimentar, tem que ser maior depois que ela já está se movimentando. Tá? Então, isso acontece com os motores, por exemplo. Então, né, você tem um motor de compressor, tá? Tem um motor lá elétrico de 2, 3 cavalos. Aquela energia inicial,
ela é maior. Então, você precisa de um capacitor para dar aquela partida. O carro acontece isso, o próprio carro acontece isso, né? Ele tem um motor de arranque, não estou falando de capacitor, mas o motor de arranque faz com que uma determinada energia ali, ó, né, claro, o próprio motor em si, né, ele já pede isso pela sua natureza, né, o combustível, a centelha, tudo isso junto. Mas a energia inicial do motor para girar também precisa de energia maior que depois que ele está funcionando, tá? Agora, esse motor elétrico não tem jeito. Se tiver um problema no capacitor, você não consegue fazer com que ele funcione, não. Porque ele está acumulado uma energia elétrica, ele vai disparar aquilo ali para fazer o motor girar inicialmente, e depois o sistema, a energia dinâmica, né, o atrito dinâmico é menor, ele consegue fazer ali a geração de ar naturalmente. Ok? Já, professor, essa questão de carro elétrico, eu acho que isso aí vai dar muito problema ainda. Por conta de ser elétrico. Por mais que eles isolem tudo, eu acho que vai dar muito problema ainda. Bom, não sei, né, como que são esses testes, assim, mas eu acredito sim que os pilotos, né, realmente eles, até carro, né, eles pedem lá, fez um lançamento de um carro aí, é bom esperar 1, 2 anos para comprar, que aí o que tinha que ter dado de defeito e recal, claro que tem carro que dá tempo melhor, hoje eles estão melhorando muito isso, mas não sei se vocês já perceberam isso, lançava um carro, dava problema para tudo qualquer jeito, depois de 2 anos, aí eles já tinham corrigido essas falhas. Eu acho que o Onix, que eu teve casa de carro até pegando fogo. Tem problema de airbag, se eu não me engano. Pois é, complicado, né? Aí eles vão corrigindo ao longo do tempo. Então, aquele primeiro lançamento, né, aquele primeiro ano de lançamento do carro é uma tendência, né? A gente chama isso na manutenção até de curva da banheira, né? A falha do produto, ela costuma acontecer muito no início e no final. Então, eles estão aprendendo ainda com ele, né? E aprendendo enviando para o público mesmo. Então, o que acho que foi o Raul falou, não é de todo, né, é uma grande verdade. A hora que lançar vai ter problema e ao longo do tempo é que eles vão melhorando isso aí. Algumas cobaias, né, que vão percorrer ao longo do caminho. Mas já tamanho. teve carro elétrico. Não é a primeira vez que carro elétrico vem ao mercado. Carro elétrico já vem dos primórdios lá, ué. Entendeu? Carro elétrico já tem muitos anos que ele veio. Foi até na época do Tesla e o inventor da lâmpada, que eu esqueci o nome dele agora. Uhum. O inventor da lâmpada inventou o motor, o carro elétrico, mas só que naquela época não foi aceito o carro elétrico. Agora eles estão voltando com ele de novo. Por causa de aquecimento global, energia renovável, essas coisas. Eles estão voltando com ele para o mercado. Mas não sei se aprova não, viu? Porque a máfia do petróleo acho que não deixa não, viu? É capitalismo, né? Alguma coisa tem que gerar dinheiro. Senão não é viável. Ô, Batista, mas aí que tá. Aprova sim, porque na Europa... Na Europa, a Volkswagen já anunciou o fim dos motores a combustão. Entendeu? Portanto, os sheiks do petróleo na Arábia, eles estão ficando loucos lá, porque por causa do petróleo, não vai ter para onde eles ficar vendendo muito petróleo mais. Por causa dos carros elétricos, as empresas estão tudo acabando com o motor a combustão. São poucas que ainda não anunciaram o fim do motor a combustão. Um exemplo mesmo, mas o Brasil não tem pronto para ter esses carros aqui não, senhor. A Volvo, a Volkswagen, por exemplo, em si, já encerraram as produções já de motor combustão. Isso ainda até 2022 vai parar. O que acontece? Eu penso que até isso aqui já é até um debate até muito interessante, né? Eu penso o seguinte, que a tecnologia, ela chega num ponto que não adianta tentar segurar financeiramente que ela vence isso, tá? Ou seja,
deve ter um tempo mesmo que eles estão tentando bloquear isso, mas chega um tempo que não consegue mais. Aí, como se diz, pipoca para tudo qualquer lado, de repente, fala assim, já era. É o que aconteceu, por exemplo, com a caldeira, né? Se você pensar bem, a força do carvão era muito grande. Só que devagarzinho foi aparecendo motor ali, motor aqui, motor ali, e de repente acabou. O petróleo virou a fonte de energia poderosa e o carvão ficou para trás. Então, outras formas vão surgir. Por exemplo, a energia solar já está muito forte, né? Entendeu? Ô, professor, Oi? o que falta basicamente é concluir o plano de como ganhar dinheiro com isso. Aí sim vai para frente. Sim, sim, concordo com você. A hora que ficar popular, não é isso? A ideia é essa, enquanto tá na elite, né, não está em grande escala, a força não tem. A hora que chegar, não, agora chegamos no processo que vai ficar popular. Acabou, é pipoca. Não tem jeito de segurar mais. Um exemplo mesmo, professor, um exemplo bem, pode-se dizer, antigo, mas um exemplo bem dado, é a televisão com cor, na transição da televisão preto e branco para a televisão com cor. Pode-se dizer que ela foi, né, foi chegando aos pouquinhos e tal, depois todo mundo tinha. Isso, e vai substituindo, né? O que o Bill Gates fez? Né? Ele pegou uma ideia e, né, falando nem se é dele ou não, né, nem vou entrar nesse mérito, mas ele pegou o seguinte: o computador era só para cálculos de grande potência, né, são indústrias, em final, né? Ele falou, pô, se eu conseguir transformar isso para todo mundo, acabou. Aí ele chegou com esse projeto para a IBM, se eu não me engano, a IBM falou que não era possível, eu falei, então vou fazer do outro jeito. Na hora que ele conseguiu virar, né, um software que todo mundo conseguisse mexer, aí o computador passou a ser pessoal. Tinha a mente pouca à frente também, graças a Deus, né, professor? Eles são assim, né? Então, agora, o Éder, eu acho o seguinte, que dá problema, não por questão que ele já foi inventado, é porque quando ele se transformar mais popular, vamos dizer assim, né? Talvez os problemas que tenham aparecido e sido, às vezes, nem observados, aí não tem jeito, ele vai ficar muito à tona, entendeu? Ô, professor, boa noite. Igual eu vi uma reportagem, um autoesporte, o cara comprou um carro elétrico para trabalhar de Uber, mas ele comprou um BMW. Ele pagou 270 mil nesse carro elétrico. Uhum. Vai dizer ele que o benefício que o carro traz, ele consegue pegar e o lucro rápido, porque uma carga de 2 horas do carro dele, ele consegue, acho que andar, não sei se era 120 quilômetros, não sei, negócio assim. Então ele conseguia muito pegar e o carro é isento. O carro é isento de imposto. Ele não paga IPVA, não paga nada do carro. O carro elétrico no Brasil, ele é isento. Daqui um dia começa a cobrar, não preocupa não. Por enquanto, Luciano, por enquanto. Não, eu tiver um carro é melhor ainda. Aí já é um problema, que a autonomia de bateria tem que melhorar muito, porque mais para frente, vamos pôr, todo mundo tem um carro elétrico, haja energia para isso aí. Imagina todo mundo BMW? Ah, trem. Pois é, eu falo assim, às Aí vezes já pelou, né? é igual você falou, não adianta a pessoa querer se bloquear para a tecnologia, não adianta. Isso aí vem tomando conta, quando se assusta que não, já tomou conta já. É interessante, só para vocês terem ideia, a Google pesquisa carro. Pô, mas por que a Google pesquisaria carro, né? A Google tem um centro de pesquisa de carro. Por quê? Ela já vem com outro conceito. Qual que é o conceito da Google em si? Carros, eu acho que chega até esse ponto, tá, gente? Carros automatizados, sem motorista. Eu acho que chega
Tenho certeza que no Vale do Silício isso aí é uma ideia, uma concepção. Em pontos estratégicos, por exemplo, na Inglaterra. Então, você vai de um ponto A a B, você vai pagar o deslocamento de um ponto A a B, você vai entrar no carro, ele vai te... Né, você entrou ali no aplicativo, entra, ele vai te levar até o ponto B, ou até onde que você quiser, e daquele ponto em diante o carro, ele faz outra rota, aí a logística, né, o cálculo de logística vai melhorar isso aí. Ou seja, você não vai pagar pelo carro, vai ser interessante no futuro pagar pelo carro e sim pelo deslocamento. De certa forma, isso já está acontecendo, né? Tenho certeza que vocês já conhecem pessoas que colocaram na ponta do lápis, não quero carro, eu vou andar de Uber para lá e para cá quando precisar. Já conhece pessoas assim? Professor, essa ideia já para mim já não me agrada. Para quem gosta de dirigir, já não agrada. Mas a questão, como a gente falou, a questão de autonomia de bateria, aí o senhor falou, né, que o mercado hoje é o petróleo, né? O maior, Sim. Né, a maior força que temos hoje é o petróleo. Que já foi o carvão. De carro elétrico, daqui a uns tempos a maior força de potência vai ser esqueci o nome que produz energia. Você pode me ajudar? A usina hidrelétrica. Isso. A usina hidrelétrica vai crescer. Mas lembrando que, por exemplo, a energia elétrica também usa os combustíveis, né? Em último caso, quando não tem água, para poder gerar ela. Então, tecnicamente, não fica perdido a questão do petróleo, assim, não. Usa óleo diesel. Não, usa o resíduo do petróleo. É resíduo, usa o resíduo do petróleo. Imagina avião elétrico, ia ser a maravilha. Acaba a força lá em cima, pronto, acabou. Tá querendo matar todo mundo, Batista? Já existem alguns protótipos de aviões solares, né? É claro que a carga dele é muito leve, mas já existe, né? Totalmente autônomos aí de ponto a ponto. Já li, não estou lembrado, mas já tem. Faz através oceanos aí, só com energia solar. Ué? Professor, você está falando de negócio de avião, e antes de eu falar do avião, estou falando do veículo autônomo. Uhum. Tem sim, o Tesla dirige sozinho por sensores. Uhum. A Mercedes, ela tem um Actros, que aquele é por sensor. Você não usa, o motorista não dirige. Sim. O motorista só senta lá e fica olhando o caminhão manobra sozinho, a carreta manobra sozinha. Uhum. E só falando do avião, o avião hoje em dia, eles já estão testando o avião a energia nuclear para ver qual que é a autonomia dele, a energia nuclear. Que também é bem importante. Qualquer dia nós vamos para a Lua. A questão de carro autônomo aí só vai funcionar assim 100% quando você tiver uma frota, que aí eles se comunicam, é mais fácil. Já é um conceito estudado aí pela Google, né? Mas uma coisa muito interessante também, professor, na questão de ficção, igual nesse último filme Velozes e Furiosos 8, tem uma hacker que ela consegue um dispositivo que ela consegue entrar em todos os carros. Causa um grande acidente, vamos dizer assim. Não, tá suscetível, né? Porque é um sistema, igual hoje tem muito carro que funciona com Android, igual um telefone. Então você tá suscetível a tudo. Pois é, já é um problema. Tudo que é pró é ter um contra. Mas pode esperar aqui que nos próximos 10 anos aí vocês vão ver muita coisa mudar, porque tem muita coisa em desenvolvimento aí que vai fazer a revolução. Tem aquele filme que fala isso aí, aquele filme Lucy, não sei se vocês já viram ele, que fala do cérebro. A mulher pendrive? A mulher pendrive? É, aí ela dirige os carros lá, tudo lá. Os carros autônomos sozinho dirigindo. Mulher pendrive. O filme chama Lucy. Pendrive. Ela vira um pendrive. É verdade. Legal. Bacana. Professor, mas agora você estava falando de energia. Tem um ponto muito importante que é sobre energia solar. A própria fornecedora de energia no Brasil, o governo em si, eles colocaram num patamar muito elevado, muito alto,
Por quê? Porque quando ela veio para o Brasil, o pessoal estava reduzindo drasticamente, ela reduz mesmo, drasticamente, o consumo de energia vindo da fornecedora, entendeu? Vamos colocar aqui no caso aqui em Minas, a CEMIG. Ela, ela gera uma quantidade tão grande que ela suporta a sua casa e ainda você vender uma parte para a CEMIG. Você joga na rede da CEMIG, leva embora, e com isso ela reduz a sua conta de energia. Uma das coisas que adiciona-se muito a isso, Ed, é a regulamentação, tá? Então, quando começou aqui, não tinha muita regulamentação, e, vamos ser sinceros, uma parte bem forte, quando se fala de regulamentação, nós estamos falando de... O problema é que está sendo gravado, né? Mas tem problema, se gravado ou não, a gente hoje... É aquilo que eu falei, não tem ainda não tem uma forma de explorar isso aí economicamente. Mas tem um imposto, né? O imposto é muito forte. A regulamentação ela é muito voltada para isso, né? Quanto que você está ganhando sem... Mas tem que ganhar mais, né? Exatamente. Não, eu falo assim, porque se antigamente você instalasse nessa casa, né? E hoje já começa a ficar proibido, por quê? Né, você instalasse sem a concessão da CEMIG. Entendeu? Como é que fica? Sem a regulamentação, sem a concessão. Você instala lá e fala, tchau, não quero mais energia sua. Qual que seria o problema? Aí não, vamos regulamentar, vamos colocar um negócio bonitinho. E claro, vamos continuar cobrando aí os impostos. Entendeu? Então, essa parte também é muito forte. É o caso da Copasa, né, professor? A Copasa, se ela chegar na sua casa, se ela chegar lá e ver que você tem uma cisterna na sua casa, ela te multa por causa da cisterna que você tem no seu terreno, na sua área, entendeu? Só porque você não está usando 100% da água dela. Ela te mete uma multa. Você não pode ter uma cisterna na sua casa mais. Ela proibiu. Mas aí você tem que avisar ela e pagar por parte? Como é que é? Eu não sabia. Eu não sabia disso. Não, tá proibido. Tá proibido. Portanto, você tem que acabar com ela. Tem que acabar. Ela quer que acabe com todas as cisternas. Ela alega que você tá tirando a água do lençol freático. O meu irmão teve que esconder a cisterna da casa dele. Ela é tampada por laje, toda escondidinha, a tubulação toda escondida. Porque a Copasa teve lá quando ele estava construindo e mandou ele tampar, queria que ele enterrasse ela. E simplesmente falou assim, não, pode deixar que eu vou enterrar. Aí quando eles voltaram lá, ele já tinha batido o concreto lá, tinha feito o piso, tinha feito tudo. Aí ele falou, não, tá enterrado aí embaixo aí, ó. Agora, bom, o recurso hídrico, ele... Não entendo, né? O lençol talvez seja até problemático, né? Mas se você pega de uma fonte que forma um rio, por exemplo, né? Que está passando ali, um veio d'água que não vou falar que nunca seca, mas é constante. Qual que é o problema? Não entendo certas coisas. Realmente é complicado de entender, né? Eu acho que até o lençol ainda tudo bem, mas uma bica, né? Eu moro aqui perto do Gameleiro, você passa ali debaixo da estação na rua ali, tem água ali direto, né? Tem gente que passa ali, lava. Mas aí que tá. Se tem uma nascente no seu terreno, você não pode nem cercar ela. Você tem que deixar a nascente embora. Eles não deixam. Antigamente tinha uma nascente, o pessoal ia lá, fazia poço, criava peixe por aí tudo, né? Hoje em dia nem isso você pode fazer mais. Se pegar, a multa é violenta, é uma multa muito alta. Mas você não está impedindo, você não consegue impedir uma nascente né? Você simplesmente está utilizando o recurso dela. Entendeu? Isso aí se resume a uma palavra. Isso se resume a uma palavra: dinheiro. O dinheiro é forte, né? O dinheiro responde capitalismo. tudo. Bom, é capitalismo. Eles te roubam de tudo quanto é jeito, Maxwell. Eles querem arrumar um jeito de te roubar você mesmo.
É por aí. Olha, eu vou recomendar um livro para vocês, Pai Rico, Pai Pobre. Tá? Quem não leu, leia. Pai Rico, Pai Pobre. Muito bom, tá? Muito bom. Dá uma visão aí muito diferente de tudo. Só para você ter ideia, o Kiyosaki ele já começa a mostrar ali Já ouvi falar, viu, professor? como que nasceu os impostos na Inglaterra. Ele nasceu na Inglaterra, né? Então o que acontecia? A realeza ela já tinha ali o seu consumo, só que quando acontecia uma guerra, a elevação dos custos durava muito, né? Durava muito. Então o que eles começaram a pensar? Poxa, vamos pedir arrecadação a toda a população para que a gente se sinta fortalecido na guerra. E aí nasceu um negócio chamado de imposto. Só que aí a galera gostou, né? A galera da realeza gostou. Esse negócio é bom, rapaz. Né? A gente come melhor, tal, população. E aí o negócio virou, que era só para a guerra, virou moda. Mas o pessoal não vai dar spoiler, não. O livro é fantástico, né? Depois, se tiver oportunidade... Que interessante, né? Professor, que interessante na realeza naquela época, né? Além dele te cobrar, ele ainda te mandava pra guerra pra você poder morrer. Ele era mais ou menos. Ele até não entra nesse detalhe da guerra do cara e morrer, não. Mas eu achei muito interessante a história de, né, o cara gostar. Né? No início isso era só para a guerra, acabava a guerra, acabou, né? Essa questão de arrecadação. Mas eles acharam aquilo muito legal, acharam muito interessante e falou, esse negócio vai ter que continuar, né? Nós vamos ter que continuar na mamata. Aí começou a nascer os impostos. Tá? Mas aí continua, mas eu continuem lendo. Eu acho que seria muito legal vocês entenderem isso, porque esse livro ele tira você uma perspectiva muito interessante. Não só a questão de impostos, essas coisas, né? Como esse Kiyosaki mesmo, ele pergunta, Jeff Bezos paga imposto? Questiona isso, né? Jeff Bezos. Quem que é Jeff Bezos? Elon Musk, né? Vamos pegar o Elon Musk, então. Jeff dos caras mais ricos. Cara mais rico. Exatamente. Será que esses caras pagam impostos, né? Jeff Bezos é o dono de uma empresinha pequena aí que está começando, chamada Amazon. Exatamente. Então ele vai questionando esse tipo de coisa. Não no livro, tá? Isso é nas entrevistas dele. Mas mas você vai ver esse tipo de questionamento também no livro, não com o nome dessas pessoas, mas vocês vão observar como é que nasceu os impostos e como é que acaba que hoje, né, quem paga mais imposto, por exemplo, é a classe média. A classe média ela ganha muito dinheiro, mas às vezes está muito endividado porque a carga tributária dela é muito grande. Tá? Paga mais do que, vamos dizer assim, a gente que não seria aí, né, tirando o Batista, que deve ser da classe média aí, entendeu? Então tira muito. Mas os ricos mesmos, os ricos, vamos dizer assim, bem conscientes, não paga, não paga. Eu estou sem gravar, vou ter que cortar isso aí depois, né? Vamos lá, vamos voltar para a aula aqui, depois leio. Professor, isso é muito bom, oi? Voltando para a aula aí basicamente o capacitor está aí, material dielétrico, basicamente a energia que você coloca nele fica lá, é isso? Isso. O que acontece, né? Por que ele tem que ser isolado, né? Porque você vai ter ali uma parte da energia, daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês, né? Essa energia fica armazenada através de algumas placas, mas ela não pode sair. E o dielétrico é o quê? Ele não permite passagem de corrente elétrica. Então, existe um isolamento, tá? E assim que acontece o acionamento, aí sim, né, há uma fiação, né, vamos dizer assim, uma ligação com essa energia e ela é descarregada toda de uma vez. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona isso aí. Então, ele possui a função de armazenar as cargas elétricas, energias eletrostática, né? E aí vem a matemática, né? Que legal. Professor, volta aí essa imagem, por favor. Ah, tá. Isso aí que sou pastor? Isso. A matéria estava boa até a parte que o senhor falou, matemática. E aí tem duas fórmulas. Eu poupei vocês da outra, tá? Se vocês precisarem no futuro, né, para trabalhar mais nesse setor,
elétrico aí vai ter que dar uma relembrada aí. Mas eu falei, não, chega, eu vou deixar só uma fórmula aqui, que é a capacidade de armazenamento de carga, chamada de capacitância. Símbolo que representa essa grandeza é a letra C. Então, a capacitância é dada por quantidade de cargas elétricas medidas em coulomb, dividido pela tensão medidas em volts, tá? Então, aí, e aí a mensuração do capacitor é farad, ok? Farad. Então, um farad é um coulomb, que é a carga elétrica Q, dividido pela diferença de potencial que é dada em volts. Bacana? A capacitância, essa capacitância aí, que é a medida farad do capacitor, ela depende exclusivamente da estrutura e dimensões do capacitor. Tá? Então, ela não depende de tensão, ela não depende de corrente, ela depende apenas de estrutura, qual é o material que ele é feito. Tá? Então, tem materiais que têm melhores condições aí do que o outro, né? Aí vai ter a melhor capacitância, a questão do material que isola a energia, e a dimensão dele também influencia. Então, gente, cuidado aí, hein? Capacitância depende exclusivamente da estrutura e dimensões do capacitor. Porque o professor coloca lá, o capacitor depende da tensão. Não, errado. Ele depende exclusivamente da estrutura e das dimensões do capacitor. Ok? Então, aqui está repetindo, né? E dando o exemplo que o professor falou. Aqui, ó, ele tem a função de acumular energia e usar no momento adequado, como, por exemplo, ao ligar o flash de uma câmera fotográfica. Não lembrava que eu tinha escrito aqui, eu contei a história antes dela acontecer, mas não tem problema não. Então, vamos ver um vídeo legal aqui, deixa eu parar. Espera aí que vai rodar agora. Parar a apresentação. E onde é? Espera aí que está lento, né? Carregando, é por causa do capacitor, né? Então, o capacitor precisa de fazer um carregamento do vídeo aí antes, depois é que vai liberar energia. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mundo da elétrica. No vídeo de hoje eu vou explicar o que é um capacitor. Vamos lá, pessoal. Pergunta de hoje: capacitor eletrolítico tem polaridade? Deixe seu comentário com a resposta aqui embaixo e veja se acertou lá no final do vídeo. Capacitores são componentes eletrônicos que armazenam energia elétrica. Quando você conecta um capacitor a uma fonte de energia, o capacitor absorve energia até ficar com a mesma tensão da fonte de energia. Ao retirar a fonte, o capacitor continua carregado e você pode usar essa energia para alimentar um circuito. Uma bateria também armazena a tensão da fonte de energia. Vocês viram que legal? Então, ele acumula a tensão ali da energia, só que vocês viram que ele descarrega tudo de uma vez, né? A lâmpada dá aquele flash, vamos dizer assim, e depois apaga. Ao retirar a fonte, o capacitor continua carregado. E você pode Só uma pergunta, vocês estão escutando o som dele falando? Sim. Sim. Ah, beleza. Então, o professor finalmente acertou isso, né? essa energia para alimentar um circuito. Uma bateria também armazena energia, mas um capacitor carrega e descarrega muito mais rápido que as baterias, e podem fazer isso muito mais vezes antes de estragar. Nas baterias, a energia é armazenada de forma química, e geralmente há a produção de calor na carga e descarga. Uma vantagem das baterias sobre os capacitores tradicionais é que elas armazenam muito mais energia no mesmo volume. As baterias têm maior densidade de energia que um capacitor. Bom, ao escolher um capacitor, você precisa prestar atenção em três coisas principais:
a capacitância, a tensão máxima e o tipo de capacitor. Cada tipo de capacitor tem uma forma diferente de listar essas informações. Capacitância é a habilidade de um elemento armazenar carga elétrica. Sempre que dois condutores estão separados por um material isolante, que pode inclusive ser o ar, existe uma capacitância. Inclusive é por isso que existem as capacitâncias parasitas, praticamente em todo o circuito. A unidade de capacitância é o Faraday, mas em geral nos capacitores você vai ver submúltiplos como microfaraday, nanofaraday ou mesmo picofaraday. Dependendo da tensão, é difícil ter uma capacitância da ordem de 1 Faraday. E por falar em tensão, quanto maior a tensão, mais isolante você precisa ter entre os condutores e maior fica o capacitor. E cada capacitor aceita uma tensão máxima. Se o capacitor tem tensão especificada de 16 volts, não significa que ele vai estar com 16 volts. Que legal. Então ele já mostra, né, não só a questão da tensão ali, ó, como a temperatura de operação. Então a temperatura de operação ela pode também influenciar, né? Ele vai falar aí, calma. O tempo todo. Se você colocar 5 volts nele, ele vai ficar com 5 volts. E se você colocar 16 volts, ele já vai estar no limite. Se você passar disso, aí ele vaza ou até explode. Então, se você for trocar um capacitor em uma placa, escolha um de tensão. Então, 16 Desculpa voltar aí, hein? Você viu que isso é uma bomba, né? Se você colocar 5 volts nele, ele vai ficar com 5 volts. E se você colocar 16 volts, ele já vai estar no limite. Se você passar disso, aí ele vaza ou até explode. Então, se você for trocar um capacitor em uma placa, escolha um de tensão igual ou superior ao original. A terceira característica é o tipo de capacitor. Isso tem a ver com a forma de construção e os materiais que são usados. Existem capacitores de cerâmica, de poliéster, de tântalo, de mica, de vidro, de teflon, de alumínio, etc. E até capacitores que utilizam óleo em sua composição. Quanto ao formato, eles podem ser chatos, cilíndricos, quadrados, SMD, de vários tamanhos e de outros formatos menos convencionais. Existem também os supercapacitores, que armazenam muito mais energia, mas estes são assuntos de outro vídeo. O tamanho físico do capacitor depende da sua construção e de quais materiais são utilizados. Dado um tipo de capacitor, quanto maior a capacitância e maior a tensão, mais volume tem o capacitor. Os capacitores de cerâmica, por exemplo, têm camadas de metal separadas por um isolante cerâmico. Outros capacitores podem usar isolantes diferentes com a mesma construção. Esse tipo de capacitor não costuma ter grande capacitância em relação ao seu volume. É aí que entra o capacitor eletrolítico. Esses capacitores têm um eletrólito em sua composição e seu isolante é uma camada muito fina, criada por um processo químico. Por dentro de um capacitor cilíndrico como esse, você tem camadas de material isolantes e material condutor enroladas para aumentar a área das placas condutoras, separadas pelo isolante. E capacitores eletrolíticos têm polaridade. Se você inverter a polaridade de um capacitor eletrolítico, ele vai vazar ou então vai explodir. Ao ligar um capacitor eletrolítico em um circuito, você deve prestar atenção à polaridade descrita nele. Respondendo agora à pergunta do início do vídeo, capacitor eletrolítico tem polaridade? Geralmente sim, mas aposto que você não sabia que existem capacitores eletrolíticos sem polaridade. Sim, existem capacitores eletrolíticos que não têm polaridade e eles têm várias aplicações. Bem, então é isso pessoal, se você aprendeu alguma coisa aqui, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam aprender. Gostei desse vídeo aí por causa das explosões, né? Achei muito bacana. Ô, professor. Oi. Engraçado como é que é a informação, né? Você vê esse negócio de explodir aí. O fato de ser que quando eu era pequeno, eu tinha uns 9, 10 anos por aí, eu tirava essas pecinhas, esses capacitores dos pedaços, né, dessas placas aí, que tinha muito, né? Hoje em dia tem esses pequenininhos, mas lá, né, eu tinha uns maiores, né? Ô, rapaz, eu tacava isso no fogo aí, a cada explosão. Terrorista. Agora eu descobri o que é. O perigo era descarregar, né? Tomar um choque aí. A descarga dele é instantânea, né? Tanto que ele tem... Vocês viram que existem as faixas de... vamos dizer assim, é separado, né? Existem ali várias faixas de materiais condutores e isolantes. Lembrando que o isolante é o dielétrico, que não permite, né? Então, a cerâmica, ela é dielétrica por quê?
ela não permite a passagem de corrente elétrica ali, tá? Então tem essas partes aí. Deixa eu ver, alguém me mandou uma mensagem aqui. Ah, não, beleza, Bruno. Tranquilo. Show. Bacana, né, Luciano? Então você brincava aí de estourar pilha também, né? Jogava pilha também. O Luciano pegava lagartixa e colocava nesses negócios aí para explodir a lagartixa. Não é o terrorismo. Eu não era terrorista, não. Isso. Bomba no rabo do gato. Pronto. Bacana, pessoal. Então, essa ideia do capacitor aí, a gente tem uma condição inicial. Alguém ia perguntar alguma coisa? Alguém ensaiou aí. Eu escuto, né? Ele desligou o som sem querer. Então, aqui é a questão da simbologia. Tá? Então, lembrando que quando ele tem... O que é a polaridade, hein? Ele comentou muito isso, né? Pessoal, o eletrolítico pode ter polaridade, sim ou não? Né? Então, inclusive, na própria simbologia já mostra que, ó, quando eu tenho positivo, quer dizer que o quê? Eu preciso de ligar uma parte no positivo e a outra no negativo. Mesma coisa acontece aqui. Ó. Como que eu sei que esse segundo aqui tem polaridade? Por causa dessa simbologia dele aqui. Ó. Ele está colorido com a cor preta em volta da cor verde. Então, eu sei que ele tem polaridade positivo e negativo. Os dois de cima, não. Tá? Lembra o que é polaridade? Sim ou não? O polo negativo e positivo. Isso. Né? Então, a corrente alternada, por exemplo, não tem polaridade. Não tem essa questão de polaridade ali. Há uma inversão de polaridade a cada 60 vezes a cada 1 segundo aqui no Brasil. Então, os fixos disponíveis no mercado aí são de cerâmica, ele já tinha comentado isso, né? Poliestireno, o poliéster, polipropileno, alta voltagem, resistência a avarias e o eletrolítico. Compacta, apresenta alta potência e tem os fixos, né, com capacitância variável. Não, né, esqueci de mudar o nome aqui, os variáveis. E apresenta o mesmo símbolo dos capacitores fixos, porém, aparece uma seta indicando a variação do seu valor. Você comeu todos os acentos aí. Os capacitores variáveis geralmente utilizam o ar como dielétrico e possuem um conjunto de placas móveis que se encaixam no conjunto de placas fixas. Então, eu fui rápido aí, porque eu já tinha mostrado isso, né? Ele abriu um capacitor lá, vocês viram que tinha várias, vamos dizer, placas, né? Uma dentro da outra. Então, alternando dielétrico com... deixa eu tentar desenhar isso. Dielétrico com condutor, saiu a palavra. Então, aqui, ó. Então, o azulzinho aqui eram as placas. Então, a placa conduz, o dielétrico é o vermelho, a cerâmica não conduz. Então, existe aí essa montagem. E é exatamente essa forma de montagem que faz com que uma alta energia pode ser liberada quando, né, ele for acionado para trabalhar em si. Bom, fica aí vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. O vermelho é dielétrico, não permite passagem de corrente. Porque, senão, o que acontece? Em vez de descarregar no sistema, poderia descarregar um no outro, né, e perder energia aí. Você não consegue fazer... Né, o equipamento não conseguiria atuar quando fosse acionado. Ô, professor. Oi. A questão do capacitor, por exemplo, assim, você vai trocar do motor. Por exemplo, eu vou na loja e comprei um capacitor novo lá. Ele já vem ele já vem com tensão, ou só depois que eu ligar, colocar ele novamente que vai ter tensão? Não, ele não vem com tensão não, viu, Jefferson? Você não sentiu firmeza não, né? Você está me enganando. Ok? Eu não... Ok. Tranquilo? Mas então você já percebeu, Jéssica, que nos motores tem ali, né,
capacitor, inclusive, você até verifica a questão do capacitor nele, principalmente se for um motor antigo. Você já pegou esse caso aí? Sim. Já, porque normalmente para motores que são mais novos, você tem o catálogo dele ali mais fácil, né? Mas eu já peguei capacitores que foram complicados de você... E assim, até vou falar para o pessoal da área elétrica, que eu chamava, porque eu não sou especialista, né, da área elétrica, então eu chamava ali um técnico, até ele falou, nossa, vai ser raro descobrir isso aí, né? E ele até acabava especificando direitinho, mas eu não conseguia, por mim, pelo meu conhecimento, não conseguiria achar, não. Né, que ele conseguiu determinar, né, o valor ali do capacitor em si. Agora, uma coisa interessante que a apresentação mostrou, que às vezes é melhor até você colocar um ali de maior capacidade de tensão do que um de menor, que você vai estourar. Né? Vai estourar, pode até danificar a peça ali, em razão, tá? Bacana? Não sei se o professor te ajudou muito, não. Mas eu tentei. Tá ok. O valor de capacitância e tensão nominal são normalmente gravados no corpo dos capacitores, e aí é o que o Jefferson acabou de falar, acho que ele já pegou isso também. Apaga com o decorrer do tempo, né? Às vezes aquilo fica no ambiente, cai chuva, e vai apagando ali aquelas informações, você fica sem haver navios, né? Você tem ali o código de capacitor do motor, o catálogo do motor, você consegue recuperar isso, senão tem que ser no conhecimento mesmo da experiência do pessoal da elétrica. Bacana? Outros são marcados com código de cores semelhante aos resistores, né? Então, tem o valor ali, a tensão nominal, esse valor 0, 1, 2, tem outra tabela que o professor não colocou aqui, mas eu não vou cobrar isso aqui de vocês não, tá? Eu esqueci de colocar aqui, né, o que representam o 0, 1, 2, 3, realmente eu não lembro aqui. A tolerância e depois a tensão nominal. São coisas diferentes, né? Esse aqui é o valor em farad, tá? Valor em farad. E a tensão nominal, né, a tensão máxima que ele suporta ali, 100 volts, 200, 300, 400 volts e por aí vai. Ok? Depois eu atualizo isso para vocês. Fechou, galera? Olha só como é que hoje foi rápido, né? A gente ficou batendo, foi uma discussão bacana ali e nem foi tão violenta assim. Fechou, mas a gente tem que fechar uns exercícios aqui para terminar, tá? Primeiro exercício, o FV 2005, duplicando a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Esse não dá não, né, professor? Esse não dá não, gente, perdão. Isso aí está fora do nosso escopo, porque esse aqui teria que usar a segunda fórmula, e o professor falou que não ia usar a segunda fórmula. Então, esquece esse primeiro aí. Isso aí já dá para fazer. Tranquilo. Vocês estão enxergando o PowerPoint aí? Sim. Pessoal, se eu entendi bem, isso aí tem que transformar? Sim. Pois é, mas como? Se eu não passou essa parte, não. Da fórmula? Não, a fórmula o senhor passou, mas é a transformação. Faz o primeiro aí pra gente. Que é sobreviver aí, ó. Pô, professor, você tem que mostrar primeiro. O que é milli? Milli você sabe, né? O milli é 1 vezes 10 a 23, ó. Ok? E nano é 1 vezes 10 a menos 9. Agora é com vocês. Então, ó, esse Nzinho aí é nano, coulomb, ele tem 1 vezes 10 a menos 9. E o milli tem 1 vezes 10 a menos 3. Pronto.
Passei a bola para vocês aí, ajudei demais. Eu praticamente resolvi a questão. Não. Não. Resolveu não. Passar a mínima ideia. Você pode me dar o resultado e eu não vou saber qual é o resultado. Foi muito ruim essa aí, né? Olha, pessoal, foi muito ruim isso aí, essa questão aí. Então, ó, ele consegue armazenar cargas de até 1 nanocoulomb para uma diferença de potencial entre as suas placas de 1 milivolts. Então, existe ali uma diferença de potencial entre as placas de 1 milivolts. Ele consegue aí uma carga de 1 nanocoulomb. Indique as alternativas abaixo o modo de capacitância em farad, né? Lembrando disso, que a capacitância é farad desse dispositivo. Batista, fechou aí? Deixa eu ver o que tem mais aí que eu vou pegar aqui. O Batista ficou até caladinho. Acho que deu uma saída aí agora, né? Você tá doido? Como diz o Hildo, né? Hildo? O Batista tá vendo o jogo do América. Ah, o América tá jogando? Sacanagem. Eu vou chutar a letra B aí, não entendi nada, mas... Aqui, ó, a pessoa já deu a fórmula. C é igual a Q sobre V. É isso, a letra B é 1 vezes 10 a menos 6. Se for para essa lógica aí, então no caso aí ia ficar na conta, professor, ia ficar o Q igual a 1 nanoC dividido por 1 milivolt? Isso, 1 vezes 10 a menos 9. Não é isso? Dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Mas aí tem que lembrar da outra tabela, não, professor? Oi? Tem que lembrar da outra tabela, né? Aí é mais chato, né? Porque os submúltiplos do capacitor realmente eles são esses submúltiplos estrondosos aí, nano, né? É só lembrar, o nano é 10 a menos 9, o pico é 10 a menos 12, que é os que mais caem aí, né? 1 vezes 10 a menos 9 é nano, e 1 vezes 10 a menos 12 é pico. Agora, pensa o seguinte, nesse caso aqui, né? Como é que você vai fazer essa divisão? Divisão de potência é o seguinte, você mantém a base, então, o que é manter a base? Vai ficar 1 vezes 10 alguma coisa, e diminui os expoentes. Então, nesse caso aí ficou 9 menos 3? Menos 9. Aí dá 6. Menos 6. Menos 9 mais 3. Menos 3, exatamente. É menos 3. É porque a divisão de base tem que ser menos outra. Tá certo. Tá? Então, esse menos aqui é porque, fora do parênteses, né? Vou fazer uma seta nele aqui, ó. Está mostrando que o menos 9 que está subtraindo menos 3. O menos vezes menos dá mais. Então, fica menos 9 mais 3. Pega aí o sinal sim, maior. Isso, menos 6. Vezes 10 a menos 6. Vocês acertaram aí todos, né? Foram felizes com a letra B. Tá vendo? Isso aqui, gente, não chama física, né? Essa conta que eu fiz aqui é matemática. O professor de matemática vai ficar bravo comigo, mas o meu problema não é física. O professor de matemática ensinou isso aí. Então tá tranquilo. Então vocês tiraram de letra. Pode, Eu tenho, Luciano, que eu quero ter isso. Pode cair umas 5 pegar na matéria de prova. matemática. Ninguém lembra de nada e o Luciano entregando os pontos aí. Que isso, gente. Professor de matemática vai brigar com vocês aí. Vamos pro próximo. Não, bom ele o problema é para lembrar, entendeu? Eu estou aqui para ajudar todo mundo e explicar 10 vezes, se possível. Manda brasa. Vamos pro próximo.
Ah, não, professor, você tá de sacanagem. Não, é que isso, de jeito nenhum. Estamos aí firme e forte. Arrebentando a boca do balão. Esse aí nem matemática tem. Gente, onde que eu tô? Detone. Letra B. Ó, já apareceu o primeiro aí. Eu também chutar B. Não estou chutando, não. Estou falando que é a letra B. Não, eu tô chutando. Porque pelo que eu vi aqui, a capacitância, ela armazena carga, né? Não é isso, professor? Isso. A capacidade. É uma medida, né, do capacitor aí. Você escuta esses barulhos? Não, né? Só um minutinho. Só 2 responderam. Acho que é letra A. Tem no chat também. Opa, tem no chat também, professor. Presta atenção. Estou tentando fazer um negócio aqui, mas não vou conseguir. Essa semana. Opa, B. Ah, é B, então eu vou ter que corrigir, né? Então vamos lá. Entre as placas capacitoras costuma se inserir um material dielétrico. O que é o material dielétrico? Cri. Surgiu aí? Eu tinha falado e já esqueci. Dielétrica é que tem negativo e positivo, não é não? Não. Então, por exemplo, né, você vai trabalhar hoje, né, se foi contratado aí pela VLI, com um salário aí abaixo, né, você vai ganhar menos que R$ 25.000, certo? Só que lá dentro da VLI você tem que usar a botina. Inclusive, essa botina tem que ser de borracha, pode ser de outro material. Por quê, hein? Tem que ser de borracha antigamente. Oi? Para isolar? Isolar, né? Então, entre outras características, né, a botina, ela permite que ela antigamente ela tinha até ali uma parte de metal na parte da frente dela. Hoje tem letra A. Questionado aí em relação a isso, né? Eu fui olhar o que é permissividade, professor. É uma palavra muito difícil que eu não sabia o significado, eu tive que olhar. Acho que é a também. Acho que o Luciano muda a resposta. Por causa de uma palavrinha, o professor, ele lasca todo mundo. Eu? A questão é sua, pô. A questão é sua, senhor, velho.
Saiu aí. Perdão. Eu estou tentando aqui, não vou conseguir, né? Queria mostrar aqui. Queria mostrar para vocês aqui, ó. Como é que tá o Kahoot, mas não vou conseguir. Depois eu mando aí. Os 5 primeiros, 10 primeiros só, né? Não todos, não. Só os 5, os top 10 aí. Vamos pensar o seguinte. Então, o dielétrico preferencialmente a vácuo. Você deixa ali uma placa entre outra, uma placa, né? Aí entre elas aqui, ó, você deixa um vácuo. Por quê, né? O vácuo tem ali a rigidez dielétrica maior do que o ar. Ok? Essa rigidez, hoje normalmente a característica de um material dielétrico é porque mas ela é um valor muito relativo, se a gente for pensar em característica de dielétrico, né? O ar é dielétrico, certo? Agora, vocês gostam de jogar futebol num campo aberto, num dia chuvoso com muitos raios? É legal? Não é muito aconselhado não, mas nós temos. Era legal, viu, professor? Era legal, né? A gente já foi bom, né? Mas é perigoso. Hoje não arrisca. Hoje sempre foi, né? Por quê? Agora, poxa, mas o ar não permite a passagem de corrente elétrica? Como é que a gente toma uma descarga de raio, né? Como é que funciona isso? Tem que ter para-raio nos edifícios, e aí? Porque o conceito de dielétrico, ele é muito variável. Então, quando você tem ali 120 volts, 130, 240, 13.800, tudo bem, não vai passar a eletricidade de uma parte do ar, né? Claro que se tiver ali alguma variação do ar, se ele aquecer muito, por exemplo, isso aí já influencia, tem toda essa questão aí, tá? É o que acontece com a solda, né? Você pega o eletrodo, por exemplo, você encosta o eletrodo na peça, e aí dá um curto-circuito, e aí você afasta o eletrodo não fica encostado na peça. Já viram solda por eletrodo? O cara não fica com o eletrodo encostado, ele fica à distância, mas se você chegar ali perto da peça sem encostar nela, você pode ficar ali o resto da vida que não vai passar a corrente. Olha que você encosta. Oi? Ele gruda. Ele gruda, né? Eu tive uma experiência com... Eu não sou soldador, mas como a gente está nessa área de... O meu, especificamente, de tecnometodologia, anos disso, às vezes, uma soldinha, uma coisa assim. Aí eu pedi para ver como é que é, né? Que eu nunca tinha mexido com solda. Uhum. Aí eu encostei na peça, aí deu o primeiro tie, né? Deu um tie na peça. Né? Deu o primeiro ponto. Sim. Aí eu deixei mais um pouquinho, o negócio grudou. Eu não entendi, não. Sim, você precisa de encostar e afastar na distância. Eita, o cachorro aqui quer participar da aula. Então, essa questão do dielétrico, né? Depois eu até explico. É difícil competir. Espera, daqui a pouco eu explico por que é a letra B. Vamos lá, vamos passar. Acabou. Tem que ser esse agora. O vácuo, ele não é permissível. Ele não é permissivo, tá, gente? Se ele fosse permissível, ele deixaria passar a corrente elétrica e aí você teria ali uma perda de carga, tá, gente? Então, é a letra B, diminuindo a quantidade de cargas entre as suas placas, ok? Eu tenho um ponto aí, professor. Puxei a turma toda. Vou mandar o Kahoot para vocês aí. Pronto. Professor, e aí, você conseguiu resolver?
os problemas do carro hoje da semana passada? Não olhei ainda não, senhor. É isso que eu estava tentando resolver aqui, para tentar passar a nota para vocês e não consegui. Gente, eu estou fazendo um curso de CAD sábado e domingo, mas esse sábado e domingo ainda vou fazer, trabalhar sábado e domingo, mas semana que vem eu já começo a ficar mais tranquilo, tá? Mesmo assim, vou ver se eu faço a correção aqui e mando o status do top 10 aí, mando para alguém aí, para algum de vocês, eles replicam para vocês aí no WhatsApp, tá? É só os 10 primeiros, tá? Os demais eu não mostro, não. Porque às vezes o cara não quer, né? Fala, pô, eu estou em último, não quero que eu apareça, só os 10 primeiros ali. E boa, tá bom? Mas o dessa semana tá tranquilo. O de hoje, por exemplo. Vou enviar agora, né? Eu falo assim, mostrar os resultados, né? Não. Corrigir, eu preciso de corrigir primeiro o que deu ruim. Preciso de corrigir o que deu ruim para depois apresentar o resultado. Não vai ter variação aí, tem gente que vai ficar nervoso. Bom, vou mandar aí agora para vocês e fechamos. Fechamos aí, daqui a pouco a gente volta às 21h. 9h20. E outra coisa, eu vou colocar aqui de uma vez já não vão embora ainda, atenção, né? Vou colocar aí, atenção, é até domingo, anotem aí, às 17 horas. Não, eu até quebrei o galho dessa vez, domingo, dia 24 até às 11 horas da noite. Se entrar na segunda ou no domingo às 11h01, já era, fechou, né, os pontos duplos, tá? Fecha os pontos duplos, não tem jeito não, aí vai ser pontuação simples. O que é ponto duplo? Tem questão que vale 2.000. Tranquilo? Fechou. Perdeu nota? Não perdeu nota, não. Não vai perder nota. Quando eu falo nota, porque o professor fez um planejamento de nota. Mas a nota do campeonato, né, ali o ranking do campeonato, você não vai ter questões duplas mais. Né, os líderes aí vão ficar satisfeitos, né? Um a menos para tentar me alcançar, beleza? Beleza. Tá claro? Então, beleza. Domingo, 11 horas. Beleza? Então, beleza. Então, estou encerrando aqui. Fechamos aí por hoje. Valeu, né? Espero que você tenha gostado das historinhas.